meus amados irmãos e irmãs, com a paz do Senhor. Uma alegria, estamos juntos para mais uma lição do Discipulado, utilizando a revista número 1 da CPAD, Casa Publicadora das Assembleias de Deus. Essa é a lição número 3, Conhecendo a Salvação. Amado e querido Senhor, nosso Deus, nosso Rei, nosso Pai, obrigado por essa oportunidade de estudarmos juntos a Tua Palavra. Senhor, reconhecemos o Senhor como único Deus, como o Senhor, o Todo-Poderoso, soberano, Deus maravilhoso, Deus inigualável, incomparável, e queremos te glorificar, Senhor. Pedimos a tua bênção para a vida de cada professor e cada aluno na escola dominical. E mais precisamente agora, Senhor, para nós, estudando essa lição tão importante, tão valiosa, do discipulado, Senhor, conhecendo a salvação. Ajuda-nos a transmitir a tua palavra aos nossos alunos, nós que também somos alunos da escola dominical. Te agradecemos, em nome do Senhor Jesus, te amamos, Senhor. Amém. Queridos, o nosso texto áureo diz: e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Atos 4, 12. A título de introdução, eu gostaria de comentar com você alguns pontos, antes de entrarmos no conteúdo da nossa revista, propriamente dito, eu gostaria de comentar com você alguns pontos que precisam estar sempre em nossa mente ao falarmos ou pensarmos na nossa salvação. Amados, o Senhor Jesus Cristo é o Filho de Deus. Você sabe disso, eu sei disso, e nós precisamos ter isso em mente quando falamos da salvação. Jesus Cristo nos ama. Há várias passagens bíblicas que nos mostram o amor do Senhor por nós. Terceiro ponto que você e eu precisamos ter: a salvação é através do sangue de Jesus Cristo. Esse ponto precisa estar bastante claro para nós, para os nossos alunos. Nós que somos professores de discipulado, não é? Professores na classe de discipulado, e somos alunos da escola dominical. Estamos sempre aprendendo, quer estejamos ministrando aulas ou ouvindo aulas de outros amados irmãos, irmãs, somos alunos da escola dominical com muita alegria. Terceiro ponto, então, nós precisamos saber que a salvação é através do sangue do Senhor Jesus Cristo. Quarto ponto que você e eu temos que ter em vista, ter em mente e transmitir aos nossos alunos: Jesus Cristo se entregou voluntariamente para nos salvar. A vida dele não foi tirada por vontade humana, não. Ele se entregou por nós. Nós vamos ver alguns versículos para que você possa mencionar em classe para os alunos. Jesus Cristo morreu, um quinto ponto que nós precisamos enfatizar. Ele morreu. Ele morreu. Sexto ponto: o Senhor Jesus Cristo ressuscitou e está vivo e vivo para todo o sempre. Também é interessante, a título de introdução, nós dizermos que a salvação traz resultados. Resultados maravilhosos, não é? O primeiro resultado é o perdão dos nossos pecados. E nós precisamos enfatizar isso porque há muitas pessoas que têm dúvidas. Será que estou realmente perdoado? Precisamos falar do perdão de Deus, ensinar como é esse perdão de Deus. Perdão que é completo. O perdão de Deus é completo e é perfeito. Ele perdoa, ele apaga totalmente nossas iniquidades, nossos pecados. E nenhum de nós peca porque quer, de modo algum. Nós não pecamos voluntariamente. Você e eu fugimos do pecado, lutamos contra o pecado, resistimos ao pecado. Nós não nos entregamos ao pecado. Mas como somos seres humanos imperfeitos, às vezes temos algum pensamento, alguma coisa, fazemos algo, dizemos algo que não convém, nós então dizemos, a nossa consciência aponta isso e nós dizemos: Senhor, me perdoe. Não foi por querer, foi uma falha, me perdoe. E o Senhor nos perdoa na hora. E o perdão de Deus é completo, o perdão de Deus é maravilhoso. Outro resultado, nós temos paz. E o resultado maior, nós temos a vida eterna. Isso tudo é uma introdução, antes de nós entrarmos no conteúdo da nossa revista. Queridos, Jesus Cristo é o Filho de Deus. Você pode ter como referências Mateus 3,17, Lucas 1,32, João 1,34, primeira epístola de João, capítulo 1,
versículo 3, João 3,16. São algumas referências que você pode ler sobre esse assunto. O Senhor Jesus Cristo é o Filho de Deus. E essas referências trazem, então, essa alusão ao Senhor como Filho de Deus, nos mostram que Ele é o Filho de Deus. Jesus Cristo nos ama. João 3,16, que acabamos de mencionar, Marcos 10:21, João 13:1, João 15:9. São versículos que você pode estar lendo para mostrar essa verdade a seus alunos. A salvação, item 3, a salvação através do sangue de Jesus Cristo. Há um conjunto de versículos que nos mostra isso, muitos, nós vamos apenas mencionar alguns aqui. Atos 20:28, que diz que o Senhor nos comprou com seu próprio sangue. Romanos 3:25. Romanos 5:9, que diz que nós somos justificados pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. Efésios 1:7, que diz que temos a redenção pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. Efésios 2:13. Hebreus 9:22, que diz que sem sangue não há remissão de pecados. Era necessário o Senhor Jesus Cristo derramar o seu sangue puro. Ele que nunca pecou, que nunca teve um pensamento mau, que nunca teve um pensamento pecaminoso, que nunca cometeu qualquer pecado de forma alguma. Primeira epístola de João, capítulo 1:7, que diz que o sangue do Senhor Jesus nos purifica de todo pecado. Apocalipse 1:5. Item 4, Jesus Cristo se entregou voluntariamente para nos salvar. Onde você pode encontrar esse texto na Bíblia? Por exemplo, João 10:15, onde o Senhor Jesus disse que estava dando a sua vida pelas suas ovelhas. João 10:17-18, onde ele disse que ninguém seria capaz de tirar a vida dele, mas ele estava dando a vida dele por nós, por você, por mim, por todos nós que aceitamos o Senhor. Esse é um ponto interessante, queridos. A salvação do Senhor é capaz de alcançar o mundo todo. O sacrifício que ele fez é o bastante, é suficiente para salvar a toda a humanidade. Mas a humanidade, então, é automaticamente salva? Não. Não. Cada um de nós precisa, ao ouvir o Evangelho, ao ouvir as boas novas, entregar a sua vida ao Senhor, arrependendo-se dos pecados. Cada pessoa precisa se arrepender dos seus pecados, pedir o perdão do Senhor. E aí o Senhor perdoa, salva, e nós vamos ver mais coisas que ele faz aqui durante a nossa lição: justifica, regenera, santifica. Maravilhoso. E no fim nos dá um corpo glorificado e nos leva para viver com ele no céu. Maravilhoso, maravilhoso. O Senhor Jesus Cristo se entregou voluntariamente para nos salvar. O ponto número 5 que nós mencionamos nessa pequena introdução: Jesus Cristo morreu. Mateus 27:50. Marcos 15:37 diz que ele expirou. Marcos 15:44-45. João 19:33. Todas essas referências nos mostram que ele, o Senhor Jesus Cristo, nosso amado Salvador, morreu. Tópico número 6 que nós mencionamos: Jesus Cristo ressuscitou. Ele ressuscitou. Atos 2:24, Atos 2:32, Atos 3:26, Atos 4:10, Atos 10:40, Atos 17:31, Romanos 6:9, Romanos 10:9, só para citar algumas referências. Há outras referências. E agora nós mencionamos também nessa pequena introdução o perdão dos nossos pecados, e nós queremos ler isso. Eu quero ler esses versículos com você, porque é comum, inclusive pessoas que não são iniciantes na fé, pessoas que não são, como chamamos carinhosamente, novos convertidos, pessoas novas convertidas, pessoas chegam a ter essa dificuldade na questão do perdão. Será que eu sou perdoado? Será que eu sou perdoada? Vamos ler Isaías, capítulo 38, versículo 17. Você pode pegar sua Bíblia e ler comigo. Isaías 38:17. Eis que para minha paz eu estive em grande amargura. Tu, porém, tão amorosamente abraçaste a minha alma, que não caiu na cova da corrupção, porque lançaste para trás das tuas costas todos os meus pecados. Que maravilha! Lançaste para trás das tuas costas todos os meus pecados. Ou seja, algo que está nas nossas costas, algo que está à nossa retaguarda, nós não vemos.
Aqui está sendo dito que quando Deus perdoa os pecados, ele não fica contemplando mais esses pecados. Esses pecados são tirados da vista de Deus. Só ele pode fazer isso. Só ele sabe fazer isso. Só ele é capaz de fazer isso. Ele apaga, ele tira os pecados totalmente. E aqui, Isaías continua dizendo nos versículos 18 e 19: porque não pode louvar-te a sepultura, nem a morte glorificar-te, nem esperarão em tua verdade os que descem a cova. Os vivos, esses te louvarão, como eu hoje faço. O Pai aos filhos fará notória a tua verdade. Nós que estamos vivos, glorificamos ao Senhor. Os mortos não glorificam a Deus. Nós sim, nós glorificamos ao Senhor. Aproveite a sua vida, aproveite o tempo de vida que Deus está lhe dando para glorificar a Deus. Incentive seus alunos para glorificarem a Deus. Então, voltando aqui para o foco do nosso comentário, porque lançaste, Isaías 38:17, porque lançaste para trás das tuas costas todos os meus pecados. Aquilo que está na nossa retaguarda nós não vemos. O Senhor Deus está dizendo aqui através de Isaías que ele lança os teus e os meus pecados para trás das costas dele. Então, quando você se arrepende dos seus pecados, pede o perdão do Senhor, ele perdoa e ele lança para trás das costas dele. Ele não mantém os nossos pecados diante dos olhos dele. Ele nos perdoa totalmente. Vamos ler uma outra referência. Jeremias, capítulo 31, versículo 34. Jeremias 31, 34. A palavra do Senhor diz assim: e não ensinará alguém mais a seu próximo, nem alguém a seu irmão, dizendo: conhecei o Senhor. Porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior, diz o Senhor. Porque perdoarei a sua maldade e nunca mais me lembrarei dos seus pecados. Glória a Deus, glória a Deus. Porque perdoarei a sua maldade e nunca mais me lembrarei dos seus pecados. Ele lança para trás das costas dele. Ele nunca mais se lembra dos nossos pecados. Glória a Deus, glória a Deus. Veja agora, por favor, abra sua Bíblia, por gentileza, em Mateus, capítulo 1, versículo 21. E ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Ou em outras versões, ele salvará o seu povo dos pecados deles. Glória a Deus, ele é o nosso Salvador. Também podemos ler Mateus 9, 1 a 7, aquela passagem em que um homem paralítico foi levado até a presença do Senhor Jesus. Vamos ler, queridos? 9, 1 a 8, podemos ler. E, entrando no barco, passou para outra margem e chegou à sua cidade. E eis que lhe trouxeram um paralítico deitado numa cama. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: filho, tem bom ânimo, perdoados te são os teus pecados. E eis que alguns dos escribas, que eram religiosos da época, não é? Diziam entre si: ele blasfema. Versículo 4. Mas Jesus, conhecendo os seus pensamentos, disse: por que pensais mal em vosso coração? Pois o que é mais fácil? Dizer ao paralítico: perdoados te são os teus pecados? Ou levanta-te e anda? Versículo 6. Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse então ao paralítico: levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. E, levantando-se, foi para a sua casa. E a multidão, vendo isso, maravilhou-se e glorificou a Deus, que dera tal poder aos homens. Queridos irmãos, observem. Trazem um paralítico, colocam o paralítico diante do Senhor. A primeira preocupação do Senhor não foi a cura da enfermidade, foi a cura da alma. Foi dar àquele homem a salvação eterna. E ele então diz: filho, porque o Senhor Jesus é carinhoso, você conhece isso. Transmita o amor de Deus aos seus alunos, alunas. Sinta o amor de Deus na sua vida, em primeiro lugar, e transmita esse amor de Deus aos seus alunos. Filho, tem bom ânimo, anime-se, anime-se. A tristeza acabou, a dor acabou, você está diante de mim, diz o Senhor Jesus. Não é? Como se ele dissesse isso, não é? Tenha bom ânimo, anime-se.
perdoados te são os teus pecados. Que o perdão do Senhor Jesus possa trazer alegria à sua vida e à minha vida. Que nós sejamos felizes, alegres, porque somos perdoados. Nós somos perdoados, estamos caminhando para o céu, para irmos morar com o nosso Senhor eternamente. Amados, e alguns daqueles escribas diziam entre si, ele blasfema. Ele blasfema. Quem pode perdoar pecados, senão só Deus? Ele está blasfemando. E o Senhor Jesus, versículo 4, conhecendo os seus pensamentos, disse: por que pensais mal em vosso coração? Pois qual é mais fácil? Eu entendo por esse texto que aqueles homens estavam pensando, é fácil dizer perdoados são os seus pecados. Porque o Senhor Jesus conhecia os pensamentos deles e disse isso. É uma cogitação minha, é uma opinião minha. Eu penso que eles estavam pensando, isso é fácil dizer, perdoados te são os teus pecados. E o Senhor Jesus disse, olha, versículo 4, mas Jesus, conhecendo os seus pensamentos, disse, por que pensais mal em vosso coração? Pois qual é mais fácil, dizer ao paralítico, perdoados te são os teus pecados, ou levanta-te e anda? Se o Senhor Jesus fez essa ligação entre a facilidade de expressar perdoados te são os teus pecados, ou dizer levanta-te e anda, acredito que aqueles homens tenham pensado isso. Versículo 6, ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse então ao paralítico, levanta, toma a tua cama e vai para a tua casa. Queridos, o que nós queremos dizer com esse texto bíblico maravilhoso é que o Senhor Jesus Cristo perdoa os nossos pecados. Não tenha dúvida do perdão. Isso é muito importante. Nessas décadas em que temos ministrado aos nossos queridos novos convertidos, os chamamos assim carinhosamente, as pessoas que estão iniciando na fé. Nós conhecemos a importância de saber que somos perdoados. Amados irmãos, é muito importante que você e eu, mesmo antes de ensinar, que você e eu saibamos que nós somos perdoados. O perdão do Senhor é maravilhoso e ele nos concede esse perdão. Finalizando essa introdução, nós queremos dizer duas coisas. No Senhor Jesus nós temos paz. A paz possui um valor inestimável. Isaías 9:6, você conhece, o Senhor Jesus é o príncipe da paz. Marcos 9:50 fala da paz uns com os outros. Lucas 2:14 fala da paz na terra. João 14:27, o Senhor dizendo, deixo-vos a paz. João 16:33, o nosso amado Senhor Jesus dizendo que ele quer que nós tenhamos paz nele. É nele que nós temos paz. O Senhor Jesus, em João 20:19, dizendo, paz seja convosco. E o terceiro ponto que quero comentar com você sobre o resultado da salvação é a vida eterna. A vida eterna é o resultado da salvação. É um resultado maravilhoso e podemos dizer que é o maior deles, a nossa eternidade com o nosso amado Senhor Jesus Cristo. Nós somos crentes para ter a vida eterna. Nós servimos a Deus, nosso maior desejo. Maranata, ora vem Senhor Jesus. Queremos ter a vida eterna com Ele. Não somos candidatos à morte. Não, pelo contrário. Vamos viver. Queremos viver aqui e viver a vida eterna. Mas estamos prontos para a vida eterna. Por isso dizemos, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Não somos perfeitos, de modo algum, você e eu. Não, de modo algum. Mas se o Senhor Jesus vier hoje, você e eu iremos para o céu. Estamos prontos, temos que estar prontos. E essa é a aula da salvação. Nosso assunto aqui é salvação, conhecer a salvação, a vida eterna. Amados irmãos, imagine uma coisa, para pensar um pouquinho na vida eterna. É um exercício que você pode fazer com seus alunos. Com os alunos que o Senhor Jesus confiou a você na classe da escola dominical. Todos nós temos um plano. O que eu quero fazer o ano que vem? E você pensa, imagina, planeja. E você tem planos para o próximo ano. O que você quer fazer daqui a 3 anos? Certamente você tem um plano. Certamente há algo em sua vida que você gostaria de alcançar dentro de 3 anos. Vamos pensar em 5 anos? Um plano para daqui a 5 anos?
coisas que você gostaria de alcançar, que você gostaria de realizar, tanto para o nosso amado Senhor, como na sua vida secular, no seu convívio, na sua profissão. 10 anos, um plano para 10 anos? Ok, isso é muito bom. Daqui a 10 anos quero alcançar, quero estar servindo ao Senhor dessa maneira, de outra maneira, enfim, seus sonhos. Alguém disse que Deus tem sonhos, né? Eu prefiro pensar que Deus tem projetos. Deus tem uma vontade para com a nossa vida. Não tem um sonho para com a nossa vida. Eu acredito que Ele tem uma vontade. Ele tem vontade, Ele tem o desejo de nos abençoar, Ele tem vontade de nos abençoar. E Ele tem um plano para cada um de nós. É claro que na poesia alguém pode cantar, Deus tem um sonho. Eu entendo isso como vontade. Deus tem vontade. Deus tem a vontade de nos abençoar. E Deus tem planos na nossa vida. Muito bem, e nós estamos falando da eternidade, estamos imaginando uma dimensão de tempo. E imaginamos, pensamos juntos 1 ano, 3 anos, 5, 10 anos, nossos planos. Daqui a 50 anos. 50 anos. Provavelmente algumas pessoas estarão dizendo, eu já não estarei aqui, e é aí que eu gostaria de chegar com você. Onde você estará daqui a 50 anos? Aonde você e eu estaremos daqui a 100 anos? Acredito que não estaremos mais aqui. Aonde estaremos daqui a 200 anos? 500 anos? 1000 anos? Imagine uma dimensão grande de tempo, 10.000 anos, e você estando na presença de Deus, vivendo com Deus, glorificando a Deus pela eternidade. Nunca mais sair da presença de Deus. Eternamente glorificando a Deus na presença dele. Tudo isso que vivemos hoje terá passado. E você estará na presença de Deus. Com esse raciocínio, eu quero lhe dizer do valor, da importância da salvação eterna, da salvação da nossa alma. Vale qualquer esforço, vale qualquer sacrifício da nossa parte para termos a salvação eterna. O Senhor não nos pede sacrifícios. O Senhor nos pede que o sirvamos, que obedeçamos, que estejamos na sua presença. Estamos falando da aula da salvação. Vamos para a nossa lição propriamente dita, usando a apostila da CPAD. A morte expiatória do Senhor Jesus Cristo, a situação do homem antes de ser resgatado pelo Senhor Jesus, é uma situação muito difícil, podemos dizer até deplorável. O homem, quando dizemos homem, estamos nos referindo a homem e mulher, o ser humano. Quando dizemos homem, estamos dizendo ser humano. O homem dominado pelo pecado, escravizado pelo mundo, servindo ao inimigo da nossa alma, essa é uma situação de maldição vivida por uma pessoa que está fora da presença de Deus. Isso antes de conhecermos o Senhor Jesus Cristo. Lembro-me agora de que o pecado e a morte entraram no mundo através de Adão. Isso nos faz lembrar, através de Adão. Porém, o precioso e bendito Senhor Jesus Cristo veio a esse mundo, viveu sem pecados e pagou o preço da nossa salvação. Ele morreu e ressuscitou, estendendo a todo aquele que se arrepende dos pecados praticados o convite para a vida eterna. Ensine isso aos seus alunos na escola bíblica dominical. Ensine. Vamos ler Filipenses, capítulo 2, versículos 1 a 11. É um texto maravilhoso. Vamos ler, você pode ler em classe com os alunos. Portanto, se há algum conforto em Cristo, se alguma consolação de amor, se alguma comunhão no Espírito, se alguns entranháveis afetos e compaixões, completai o meu gozo, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Que conselho maravilhoso do apóstolo Paulo para nós. Versículo 4. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. 5. Observe agora, preste bastante atenção, por favor. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus,
que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. 7. Mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Olha que o corpo dele era como o nosso, um corpo humano. E, achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Na cruz não foi, ele não morreu como Deus, com alguma prerrogativa de Deus, com algum alívio de sofrimento de Deus, não. Ele morreu naquela cruz, sentindo a dor que você e eu sentiríamos, sentindo a dor que um ser humano sentiria, porque ele tinha um corpo humano, porque ele se fez humano por amor a nós. Olha, sendo obediente até a morte, morte de cruz. 9. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Glória a Deus. Ele tinha a natureza divina, ele era Deus, mas tinha a natureza humana. E ele sofreu como humano. Ele sofreu muito pela nossa salvação. Ele nos dá a salvação de graça. Ele nos oferece a salvação de graça, mas essa é uma salvação caríssima. Essa não é uma salvação gratuita, essa é uma salvação que para ele, para Deus, que deu o seu amado filho por nós, essa é uma salvação cara, muito, muito, muito cara. Comente isso com seus alunos, o valor dessa salvação, uma salvação caríssima, que custou muito caro para ele, para o nosso amado Salvador, e que ele nos dá gratuitamente. E a nós e a todos aqueles que nele creem e que se arrependem dos seus pecados e que queiram a vida eterna. Queridos, vamos ler como ser salvo. Como é que então a pessoa é salva? Vamos ler Atos 16, versículos 25 a 34. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. Essa é uma situação em que o apóstolo Paulo e Silas foram presos por causa da palavra de Deus, por amor ao evangelho do Senhor. E, de repente, sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram. E logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. Acordando o carcereiro e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Queridos irmãos, isso porque o carcereiro respondia por aquelas pessoas, ou seja, se faltasse alguém, ele seria, conforme a lei romana, seria justiçado, ele pagaria com a própria vida pela fuga daquelas pessoas. Então ele pensou que as pessoas tivessem fugido, e ele tinha a intenção de se matar. 28. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Ele impediu que o carcereiro se suicidasse ali, se matasse, tirasse a própria vida, pensando que os presos tivessem fugido. 29. E, pedindo luz, saltou dentro, o carcereiro, e todo trêmulo se prostrou ante Paulo e Silas. 30. E tirando-os para fora, disse: senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? E agora vem o motivo aqui de lermos esse texto, que é como ser salvo. 31. Atos 16, 31. E eles disseram, Paulo e Silas disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. A salvação é pela fé no nosso amado Senhor Jesus Cristo. Alguns pensam que a salvação, até bem intencionados, pensam que a salvação é alcançada por fazermos alguma obra de caridade, alguma obra, dar um prato de comida a alguém que está passando uma necessidade, ajudar alguém financeiramente, fazer alguma coisa boa. Tudo isso é muito bom. Mas não é esse o plano de Deus para salvar uma pessoa. Faça o bem, ajude, faça a caridade, ótimo, são boas obras, ótimo. Mas tenha claro para você que você é salvo, você é salva pelo sangue de Jesus Cristo, através do sacrifício feito pelo Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus, na cruz do Calvário, que morreu voluntariamente, que nunca pecou, que entregou a sua vida voluntariamente por você e por mim, que morreu naquela cruz e que ressuscitou ao terceiro dia, está vivo e vivo para sempre, e prometeu voltar para buscar a sua amada igreja. Essa é a salvação, esse é o plano da salvação. Ninguém pode chegar diante de Deus. Imagine, se alguém chega diante de Deus e diz:
olha, o senhor tem que me salvar, porque eu sou bonzinho, eu sou bondoso, eu sou caridoso, eu sou generoso. Isso anula a cruz. Isso anularia a cruz do Senhor Jesus. Isso anularia o sacrifício do Filho de Deus. Não é possível. Não é possível que alguém anule, que alguém faça isso, que alguém se comporte assim, entendendo que terá a salvação. Não. A salvação não é por boas obras. Eles disseram: crê no Senhor Jesus e será salvo, tu e a tua casa. Crê. A salvação é através da fé no Senhor Jesus, do arrependimento dos nossos pecados, de aceitarmos o sacrifício do Senhor por nós. Versículo 32. E lhe pregaram a palavra do Senhor e a todos os que estavam na sua casa. Paulo e Silas, então, entregam ali ao carcereiro, aquele homem que tinha a profissão de carcereiro, uma grande bênção. Eles pregam para ele o evangelho, a ele e a sua família. Versículo 33. E tomando-os ele consigo naquela mesma noite, o carcereiro, lavou-lhes os vergões, porque Paulo e Silas haviam sido açoitados, é um flagelo terrível, um castigo terrível, uma violência física tremenda, sofreram por amor ao Senhor Jesus, e logo foi batizado, ele e todos os seus. O carcereiro foi batizado nas águas. Nós temos uma lição sobre o batismo nas águas, batismo, que significa imersão. Você vai aprender bastante sobre o batismo. Mais para frente teremos uma lição sobre o batismo. Então, levando-os à sua casa, lhes pôs a mesa, alimentou Paulo e Silas, lhes deu de comer, e na sua crença em Deus, alegrou-se com toda a sua casa. Atos 16, 25 a 34. Glória a Deus. A salvação traz alegria, a salvação traz bênção de Deus. Vamos ler juntos Romanos, capítulo 10, versículos 8 a 11. Queridos, vamos ler? Mas que diz? A palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos. 9. A saber, se com a sua boca, com a tua boca, confessares ao Senhor Jesus e, em teu coração, creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. 10. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Porque a Escritura diz, todo aquele que nele crer não será confundido. Romanos, capítulo 10, nós lemos versículos 8 a 11. Observe, uma ênfase ao versículo 9, por favor. Se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Ponto final. Glória a Deus. O dono da salvação está dizendo essas palavras aqui a você e a mim. É o dono da salvação. A salvação é dele. Ele comprou a nossa salvação. Ele nos deu a salvação. Ele realizou a obra da salvação. Se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Vamos comentar os três aspectos, os três principais aspectos da salvação. Esses aspectos da salvação, se você tem a declaração de fé das Assembleias de Deus no Brasil, se você tem a declaração de fé, está na página 112. Você tem aqui a declaração de fé na página 112. Nós vamos comentar esses três principais aspectos. Eles constam da declaração de fé da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, e nós vamos comentar. Consta também em revistas da Escola Dominical. Em vários temas você pode ver na revista da Escola Dominical esses comentários. Os três principais aspectos: a justificação, a regeneração e a santificação. E aqui o comentarista da declaração de fé, o nosso querido pastor Ezequiel Soares da Silva, ele acrescenta também a glorificação, muito pertinente, um comentário maravilhoso que nós temos aqui na nossa declaração de fé. Justificação, regeneração, santificação e glorificação. Nós vamos então ler alguns trechos da palavra de Deus ilustrando esses aspectos. Primeiro, justificação. Aquele que ouve o Evangelho e crê no Filho de Deus, Senhor Jesus Cristo, é declarado justo.
Ou seja, está livre de toda e qualquer culpa e não estará sujeito a nenhuma punição. Essa pessoa está absolvida, está salva. Essa pessoa desfruta pela graça a justiça que o precioso Senhor e Salvador conquistou, comprou através do seu sacrifício voluntário. Você e eu chegaremos ao céu vestidos de justiça, uma justiça que não é nossa, que não vem de caridade, que não vem de boas obras. Nós chegaremos ao céu vestidos com a justiça que vem do sacrifício do Filho de Deus na cruz do Calvário, que morreu por nós voluntariamente, deu sua vida e nos resgatou. Queridos, por falar em resgatou, outro dia eu estava estudando a palavra resgatar no original. E a palavra resgatar, no grego, você tem a voz ativa, resgatar. A voz passiva, ser resgatado. E a voz reflexiva, resgatar para si. Foi isso que o Senhor Jesus Cristo fez conosco e por nós. Ele nos resgatou. Nós fomos resgatados. E aí vem a voz reflexiva. Ele nos resgatou para si. Ele não nos resgatou para o mundo, para vivermos de qualquer maneira, não. Ele resgatou a você e a mim para si mesmo. Quero ilustrar aqui com a permissão do nosso querido pastor José Wellington Bezerra da Costa. Um exemplo que o pastor Wellington deu a respeito de ser resgatado pelo Senhor, de ser salvo pelo Senhor. O pastor Wellington nos conta a história de um menino que tinha um brinquedo, um barquinho, e o menino gostava muito do barquinho. E o barquinho, um dia o barquinho, seu pai fez o barquinho junto com ele, participou da confecção daquele barquinho. E um dia o barquinho, ou ele perdeu, ou alguém tirou dele o barquinho, alguém roubou o barquinho, um descuido da parte dele, mas o fato é que ele ficou sem o barquinho. E o menino ficou muito triste por causa do barquinho. E um dia, passeando em sua cidade com seu pai, em uma loja de brinquedos, o menino vê o barquinho. Ele diz: é o meu barquinho. Papai, é o meu barquinho. Está numa loja de brinquedos. Alguém pegou o meu barquinho. Certamente vendeu para essa loja de brinquedos. Papai, vamos entrar na loja. Ele entra na loja com o pai compra o barquinho de volta. E ele tinha o dinheirinho da mesada, não é? Dinheirinho que o pai dava a ele. E ele coloca um pouco do dinheiro, o pai mais um pouco, ele diz: comprei meu barquinho de volta. E aí aquela criança, a lição que nosso pastor José Wellington, nos transmite nesse exemplo, a criança diz que estava muito alegre, muito feliz. E ele diz: barquinho, você agora é 2 vezes meu. Você é meu porque eu te fiz. E você também é meu porque eu te comprei. Esse exemplo singelo, essa história é bonita. É uma história bonita, agradável de se ouvir. Ela ilustra a nossa vida com o Senhor. Nós somos duplamente dele, porque ele nos criou e porque ele nos comprou. Ele nos resgatou. O preço foi caro demais. O preço foi caríssimo. E como o termo grego diz, ele nos resgatou para si, voz reflexiva do grego. Ele nos resgatou para si. Glória a Deus. Justificação, continuando, através da justificação, o pecador é visto por Deus como se jamais tivesse praticado qualquer transgressão. Vamos ler Romanos, capítulo 5, versículos 1 e 2. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes. Estamos firmes na graça,
e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Justificação. Vamos falar agora da regeneração, que é um outro aspecto da salvação. Regeneração. A regeneração é uma importante mudança de condição. O homem que estava em uma condição de inimigo de Deus, de servo do maligno, morto em seus delitos ou ofensas e pecados, passa a ter um novo nascimento e se torna membro da família de Deus. Que maravilha! Leia comigo Romanos 5, capítulo 5, versículos 10 a 12. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu filho, olha, estávamos na condição de inimigos de Deus. Estamos falando do tema da salvação. É a aula da salvação, a condição do homem sem salvação, do homem e da mulher sem o perdão dos pecados, sem a salvação eterna do Senhor, é uma condição de inimigos de Deus. Fomos reconciliados com Deus pela morte de seu filho. Versículo 10, Romanos 5, 10. Muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não somente isso, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. Reconciliados com Deus, glória a Deus. Agora somos reconciliados com Deus. Estávamos na condição de inimigos, mas através do Senhor Jesus Cristo, através da morte, do sacrifício, através da sua morte e ressurreição, do perdão dos nossos pecados, nós somos reconciliados, temos a reconciliação, conforme Romanos 5:11. Agora o versículo 12, pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Através de Adão, entrou a desobediência, aprendemos a desobedecer e assim por diante. Mas agora, através de um homem, ou seja, o Filho de Deus, Deus, com um corpo humano como o nosso, se fazendo homem, se fazendo ser humano, tendo, claro, a natureza divina, mas com uma natureza humana, 100% homem, 100% Deus. Ele sofre como homem, morre como homem, e ressuscita e nos dá a vida eterna. Queridos, vamos ler também Efésios 2, capítulo 2, 1 a 6. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Nós estávamos mortos em ofensas e pecados, e ele nos vivificou. Mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andastes, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Era assim que nós andávamos. Você e eu não andávamos fazendo a vontade de Deus antes da salvação. Nós andávamos segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, esse é o inimigo da nossa alma, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Essa era a nossa situação, filhos da ira, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Versículo 4, mas Deus, que maravilha, mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou. Mas Deus, olha, queridos, nós vínhamos em uma condição terrível, desfavorável, que ia nos levar para a condenação eterna. Não é morte eterna. Morte eterna é uma coisa chamada aniquilacionismo. Não, não existe isso. Existe tormento eterno. Nós não íamos morrer eternamente, ficar mortos, aniquilados, como se não existíssemos mais, não. A condenação eterna, a perdição eterna é muito pior do que isso. É uma eternidade de sofrimentos. É uma eternidade de um sofrimento indescritível, que a Bíblia menciona como choro e ranger de dentes. É terrível. E o versículo 4 diz, mas Deus nos tirou dessa condição de condenação. Versículo 4, mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou. Versículo 5, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, pelo favor de Deus, o favor imerecido, graça,
sois salvos. Versículo 6, Efésios 2:6. E nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Nós já temos a salvação. Ou seja, nós estamos vivos aqui, vivendo nesse mundo, abençoados por Deus. Mas se fecharmos nossos olhos aqui hoje, nós já temos a salvação. É isso que o texto está dizendo. Nós temos a salvação em Cristo. Queridos, vamos conversar um pouquinho sobre o novo nascimento? E falar um pouquinho, então, de Nicodemos e o novo nascimento? João 3, 1 a 6. Porque em Cristo, na regeneração, nós temos o novo nascimento. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos. João, capítulo 3, versículos 1 a 6. Príncipe dos judeus. Versículo 2. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Versículo 3. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. 4. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Versículo 5. Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Versículo 6. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Queridos, Nicodemos, um príncipe dos judeus, um homem ocupado, foi ter de noite com o Senhor Jesus. E o Senhor Jesus, igualmente, um homem ocupado, porque o Senhor Jesus, que é homem e que também é Deus, veio como homem para nos salvar, tinha o seu dia bastante ocupado. Então, Nicodemos o reconhece como mestre, diz: Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus. Reconheço o Senhor como mestre, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não for com ele. E aí o Senhor Jesus Cristo, que conhece todas as coisas, conhece os nossos pensamentos, que é onisciente, que é Deus, é um atributo de Deus, a onisciência, ele conhece os nossos pensamentos, e graças ao Senhor que ele conhece os nossos pensamentos. Ele conhece o quanto você quer servi-lo, ele conhece o teu amor, ele conhece o teu carinho pela obra de Deus, ele conhece o teu amor pelos teus alunos, pelos alunos que o Senhor confiou a você, ele conhece. E você que é aluno da escola dominical, aliás, somos todos alunos, não é? Às vezes estamos ministrando uma aula e às vezes estamos aprendendo com a aula que é ministrada pelos nossos irmãos e irmãs, igualmente professores da escola dominical. Isso é maravilhoso, isso é maravilhoso. E o Senhor Jesus conhece, ele sabe, ele conhece os seus pensamentos. Ensine aos seus alunos que o Senhor Jesus conhece os pensamentos deles, que o Senhor Jesus é onisciente, ele tem ciência de todas as coisas, ele sabe todas as coisas. E ele disse diretamente a Nicodemos, já respondeu a Nicodemos, porque ele sabia qual era a dúvida de Nicodemos, qual era o motivo da pergunta, qual era o motivo daquela reunião, daquele momento com o Senhor Jesus. E ele diz, na verdade, João, primeiro capítulo, né? Capítulo 1, versículo 3. Jesus respondeu e disse-lhe, na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Você e eu precisamos do novo nascimento. O novo nascimento é imperioso, é necessário. Nossos alunos na escola dominical, nas classes de discipulado, precisam do novo nascimento. E precisamos manter esse novo nascimento na nossa vida. Não é uma vez só, é a cada dia. O Senhor Jesus disse que nós devemos a cada dia, aleluia, tomar a nossa cruz e segui-lo. Nós devemos negar a nós mesmos. Devemos tomar a nossa cruz e seguir o Senhor. Nós temos o novo nascimento e nós temos que cultivar a nossa vida com Deus dia a dia. Eu tenho a bondade de servir ao Senhor há mais de 40 anos. Você também, quem sabe, segue ao Senhor há muito tempo. Mas é a cada dia. É a cada dia
que nós servimos ao Senhor. Queridos, vamos então. Aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Nicodemos então pensa no novo nascimento natural. Como pode um homem nascer sendo velho? Como pode? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Versículo 4. E o Senhor Jesus responde no versículo 5: na verdade, te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Amados irmãos, aquele que não nascer da água e do Espírito, Espírito com letra maiúscula, o Espírito Santo. Nós entendemos que essa é uma alusão ao batismo nas águas, quando se fala da água. E aí o Senhor Jesus diz, e do Espírito, Espírito com E maiúsculo, Espírito Santo, a obra que o precioso Espírito de Deus realiza em nossa vida. Não pode entrar no reino de Deus. Aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O Senhor é bom, o Senhor é maravilhoso, ele nos ajuda. Nós não estamos dizendo isso para fechar o reino dos céus, de modo algum. Estamos dizendo isso para que você incentive os seus alunos a nascer, a ter o novo nascimento da água e do Espírito. E é a cada dia, o Senhor abençoa a cada dia, o Senhor realiza uma obra a cada dia na vida de cada um de nós. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. O que é nascido da carne é carne. E o que é nascido do Espírito, com letra maiúscula, o E, Espírito, é Espírito. E aí o segundo Espírito nesse texto, João 3,6, aí o segundo é letra minúscula, porque está se referindo à pessoa humana. Amados irmãos, vamos ler também um texto, Colossenses capítulo 2, os versículos 12 a 15, Colossenses 2, versículos 2 a 15. Sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitastes pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dos mortos. 13. E, quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas. O Senhor Jesus Cristo perdoou todas as nossas ofensas. Já falamos do perdão hoje, e esse é mais um versículo que nos mostra como é eficaz o perdão. É completo, é uma grande bênção. 14. Havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Aquilo que era contra nós, a cédula, foi cravada na cruz. 15. E, despojando os principados e potestades, os expôs publicamente e deles triunfou em si mesmo. O versículo 12 falou do batismo. Sepultados com ele no batismo. Nós teremos uma aula sobre batismo. Batismo nas águas. Batismo significa imersão. Quando nós somos batizados nas águas, na hora que nós somos imersos nas águas, isso mostra esse sepultamento. Colossenses 2,12. Sepultados com ele no batismo. E quando nós somos levantados da água, tirados da água, significa nova vida, novo nascimento com o Senhor. Glória a Deus. Vamos continuar, queridos. Nós estamos vendo, então, o aspecto da salvação, os aspectos justificação, regeneração, e vamos ver logo mais a santificação e glorificação. Desse modo, o pecador passa a ser participante da família de Deus e um filho de Deus. Observe, João 1:12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Você e eu não nascemos
do sangue, da vontade da carne ou da vontade dos nossos pais. Deus teve um plano para nós. Deus tem um plano na nossa vida. Professor, aluno, Deus tem um plano na sua vida. Deus tem um plano na nossa vida. Queridos, amados professores, alunos da escola dominical, fortaleça seus alunos, mostre a eles esse versículo. Eles não são alguém que nasceu do sangue ou da vontade da carne ou da vontade do varão, da vontade dos seus pais, não. Mas de Deus, diz aqui. João capítulo 1, versículo 12 e 13. No versículo 9 diz, ali estava a luz verdadeira que alumia todo homem que vem ao mundo, Senhor Jesus. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Povo judeu. E lá em Romanos diz que o povo judeu foi tirado temporariamente. Deus tem um plano para os judeus. Deus tem um plano para a igreja, e Deus tem um plano para os judeus. E Romanos diz que eles foram tirados da árvore, nós fomos enxertados na árvore, que é o Senhor. Eles foram tirados e nós fomos enxertados. E Deus ainda tem um plano com o povo judeu. Não faz parte agora do nosso assunto, estamos falando da salvação, apenas uma menção, não é? Veio para o que era seu e os seus não receberam. João 1:11. E aí vem 12:13 que nós lemos. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. De Deus. Você é salva, e a sua vida está nas mãos do Senhor, e Ele tem um plano na sua vida. Você não nasceu por acaso. Na aula da salvação, nós devemos dizer isso. Os nossos alunos não nasceram por acaso. Deus tem um plano na vida deles. Deus tem um plano. Eu não diria um sonho, eu diria vontade. Deus tem vontade de abençoá-los. Deus tem o desejo de abençoá-los. E Deus tem um plano para cada um dos nossos alunos e para cada um de nós que somos professores e alunos, né? Não é? Então, desse modo, o pecador se torna um filho de Deus. Esse pecador arrependido e agora salvo se torna uma nova criatura e passa a andar em novidade de vida. Romanos 8, 16 e 17 diz: o mesmo Espírito, com letra maiúscula, Espírito Santo, que é Deus com o Pai e o Filho. Aqui nós teremos 4 aulas, no discipulado, utilizando as revistas da CPAD, Casa Publicadora das Assembleias de Deus, 4 aulas que estudaremos sobre o Espírito Santo. E aqui está mencionando o Espírito Santo, E maiúsculo. Romanos 8, 16 e 17. O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Agora somos filhos. Nós nos apresentamos ao Senhor como servos para servi-lo, mas Ele nos eleva, pelo amor que Ele tem por nós, a filhos. Somos filhos de Deus. Glória a Deus. 17. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Glória a Deus, somos filhos do Senhor. Agora, 2 Coríntios, vamos ler segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Uma nova criatura. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Uma nova criatura. Queridos irmãos e irmãs, quando você for ministrar essa aula sobre a salvação, eu recomendo a você, se você considerar uma boa sugestão, observe esse versículo. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Não é raro nós ouvirmos alguns irmãos contarem o seu testemunho. E isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. No passado, a minha vida era de tal forma, era difícil, sofri. Mas a Bíblia diz: as coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo.
Eu recomendo a você, uma opinião a você, ensinar os novos convertidos, quando forem dar um testemunho do que eram, não enfatizar tanto, não gastar tanto tempo naquilo que já passou, nas coisas velhas, mas que eles enfatizem agora que tudo se fez novo. As coisas velhas passaram. Olha, eu era uma pessoa que tinha dificuldades, que tinha problemas, mas agora a minha vida é abençoada, agora a minha vida é uma vida feliz, agora a minha família foi abençoada, os meus filhos. Olha, a minha mulher foi abençoada, por exemplo, não é? Então fica aqui uma sugestão, se você achar que é uma sugestão valiosa, com base nesse versículo, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17, assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é, nós somos nova criatura, nós não conhecíamos esse Senhor maravilhoso, ele mudou a nossa vida, ele mudou tudo, tudo para melhor, ele nunca nos fez mal, ele sempre nos fez bem, ele mudou a nossa vida para melhor. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, passou. Eu sofri muito sem conhecer o Senhor, mas já passou. Eis que tudo se fez novo. Glória a Deus, glória a Deus. Queridos, nós estamos conversando sobre esses aspectos. Agora vamos falar um pouquinho sobre a santificação. O aspecto da santificação. Aqueles que passam a ter comunhão com Deus abandonam as práticas pecaminosas do passado e se separam do pecado. Essa separação do pecado é a santificação. Então, santificação é nós nos separarmos do pecado para viverem para Deus. Então, nesse comentário, aqueles que passam a ter comunhão com Deus, abandonam as práticas pecaminosas do passado e se separam do pecado. Essa separação do pecado é a santificação, para viverem então para Deus. A santificação é o resultado de uma obra do precioso Espírito Santo na vida interior do crente, na minha e na sua vida, que mostra os seus resultados na vida exterior do crente. O Espírito Santo trabalha no nosso interior e os resultados desse trabalho, dessa obra maravilhosa do Espírito Santo na nossa vida, é vista no nosso exterior. Nós temos uma identidade, nós somos membros da Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Nós temos costumes, nós temos o nosso comportamento, e tudo isso são os resultados do Espírito Santo no nosso interior. Nós temos uma identidade, nós somos crentes, nós somos salvos, nós fomos lavados e redimidos pelo sangue do Cordeiro de Deus, Jesus Cristo. Vamos ler, nós já lemos, então, 2 Coríntios 5,17, e agora vamos mencionar que aqueles que são justificados e regenerados por Deus são imediatamente santificados. E isso é conhecido como santificação posicional, mas também nós somos santificados de uma maneira progressiva, à medida que nós nos relacionamos com o Senhor Jesus Cristo. Então, falando da santificação, nós podemos ensinar aos nossos queridos alunos, na escola dominical, nas classes de discipulado, que ao aceitarmos o Senhor Jesus como nosso Salvador, nós somos imediatamente santificados. Mas não significa que isso é uma santificação para sempre, porque a cada dia, vivendo com o Senhor Jesus, nós também somos santificados de uma maneira progressiva. A nossa vida, à medida que a nossa vida vai acontecendo, nós vamos nos santificando. Então, amados, nós não devemos ter dúvidas sobre a nossa salvação. No momento em que aceitamos ao Senhor, nas aulas sobre o Espírito Santo, há uma coisa muito interessante. Quero até comentar, na semana passada, próxima passada, na nossa classe de discipulado, uma moça perguntou, uma aluna, uma irmã nossa, que trata as coisas de Deus com muita seriedade, muito bacana, muito bom ver os nossos irmãos e irmãs começando a sua vida com Deus, e aquela querida irmã disse, o Espírito Santo, quando é que eu vou ter, como é? No momento, então, foi explicado a ela que no momento em que ela aceitou o Senhor Jesus,
ela passou a ter comunhão com o Espírito Santo, ela teve o Espírito Santo. Agora, há uma outra coisa, que é um revestimento de poder, o batismo com o Espírito Santo. É uma outra coisa, é uma outra bênção, e que nós veremos aqui na aula, nas nossas aulas sobre o Espírito Santo. Mas eu me lembrei dessa questão que essa querida irmã colocou na classe. Quando é que eu tenho o Espírito Santo? Quando é que eu tenho, então, que é o nosso assunto, a santificação? Então, veja, queridos, quando a pessoa aceita o Senhor Jesus, ela passa a ter em sua vida o precioso Espírito Santo. Ela vai buscar o Espírito Santo, vai receber o Espírito Santo. Nós não vamos generalizar, é claro que há pessoas que aceitam o Senhor Jesus e o Senhor Jesus já concede o batismo no Espírito Santo, coisas maravilhosas. Então, nós não estamos aqui querendo generalizar ou querendo colocar uma regra, não é isso. Nós queremos compartilhar com os irmãos o que a palavra de Deus nos diz e nós servimos a Deus. Deus faz tudo de muitas maneiras, não é? Ele não tem limites, ele é maravilhoso e ele faz como quer. Mas o que queremos enfatizar é que, ao aceitar o Senhor Jesus, já se inicia o processo de salvação, o processo de santificação, e também o Espírito Santo já trabalhando na vida da pessoa, é claro, já trabalhou antes para convencer essa pessoa a aceitar o Senhor Jesus. O que eu quero dizer é que nós precisamos incentivar nossos alunos nas classes de discipulado, mostrando a eles que eles já estão participando. Que eles não têm que esperar que lá na frente só que vão ter a santificação, que só lá na frente vão ter o Espírito Santo. Não, eles já têm, já estão participando. Eles são igreja, já aceitaram o Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador, são salvos, são crentes, são igreja de Deus, são escolhidos por Deus, são bênçãos da igreja. Isso fortaleça os seus alunos, os alunos que o Senhor Jesus confiou a você. Amém? Glorificação, como comentei que temos aqui na declaração de fé da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, né? Nós temos aqui a glorificação mencionada na declaração de fé. Esse processo ocorrerá até o advento da nossa glorificação final, o processo da santificação. Ele vai acontecendo até a nossa glorificação final, quando teremos o nosso corpo transformado no arrebatamento da igreja. Teremos um corpo semelhante ao do nosso Senhor Jesus Cristo, ressurreto, conforme Filipenses capítulo 3, versículos 20 e 21. Vamos ler? É um prazer ler a palavra de Deus. Leia a palavra de Deus. Interessante que nós, como professores da escola dominical, principalmente na classe de discipulado, nós queremos transmitir muitas informações aos nossos alunos e queremos também ler muitos textos. E geralmente nunca dá tempo, né? Você e eu passamos por isso, nunca dá tempo de nós servirmos ao Senhor, oferecermos todo esse conteúdo aos nossos alunos. Mas tudo que você for capaz de oferecer aos alunos na classe de discipulado será uma bênção para eles, com toda certeza. Filipenses capítulo 3, versículos 20 e 21. Mas a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido. Então, aqui é a glorificação. Para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder, de sujeitar também a si todas as coisas. Então, o que nós falamos nesses textos aqui? Nós enfatizamos alguns principais aspectos da nossa salvação: a justificação, regeneração, santificação, e a santificação já culminando com a glorificação. Muito bem, vamos adiante. O que é a salvação? A salvação é um ato soberano de Deus. 2 Coríntios, capítulo 5, versículos 17 a 21, com ênfase no 21. Vamos ler, queridos? O que é a salvação? É um ato soberano de Deus, da vontade de Deus, um ato soberano, que ele faz, que ele realiza. O Salvador. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Você, professor, professora da escola dominical, aluno da escola dominical, a palavra da reconciliação está em você.
Deus confiou a você, o Senhor confiou a você. É uma bênção maravilhosa. Ah, mas quando eu tiver mais tempo de crente, não é hoje. Você já conhece, você pode evangelizar a sua família, você pode testemunhar o que Deus faz na sua vida, você pode testemunhar a palavra de Deus. Versículo 20, de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogasse o quê? Rogasse que as pessoas aceitem o Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Esse é o pedido. Isso é o que rogamos, é o que pedimos, que as pessoas se reconciliem com Deus através do Senhor Jesus Cristo. A salvação pertence a Ele, não pertence a nenhum ser humano, graças a Deus, graças a Deus. Se pertencesse a algum ser humano, quem sabe você e eu teríamos ficado de fora. Quem sabe não veriam nada em nós para nos salvar. Mas Deus teve misericórdia de você e de mim. Ele não viu qualidades, ele viu em nós a necessidade de sermos salvos. Ele viu em nós os nossos pecados. Ele viu em nós que nós precisávamos dele como Senhor e Salvador. Estendeu a você e a mim essa oportunidade. Estendeu a você e a mim essa bênção. E você e eu aceitamos. E estamos aqui servindo a ele, lutando pela salvação. Somos dele, fomos resgatados por ele, como dissemos nessa breve lição. Fomos resgatados, ele nos resgatou. Nós fomos resgatados. E ele, na voz reflexiva, lembra do grego? Resgatou para si. Ele nos resgatou para si, nós somos resgatados, e ninguém pode nos tirar da presença dele, ninguém pode dizer que não somos dele, porque nós estamos apegados a ele. Ensine isso aos seus alunos, ensine isso na escola dominical, ensine isso à sua família, e tenha isso para si, não se esqueça disso. Queridos, e 2 Coríntios 5, 21, olha que maravilha, aquele que não conheceu o pecado, quem é esse? Senhor Jesus Cristo. Vírgula, o fez pecado por nós. Quem é que o fez pecado por nós? Deus Pai. Fez do Senhor Jesus Cristo pecado por nós. Para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Vamos ler de novo esse versículo maravilhoso? Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 21. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Bendito, engrandecido, glorificado, exaltado seja o Senhor para todos sempre. Pai, Filho, Espírito Santo, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Aquele que não conheceu o pecado. Senhor Jesus nunca pecou, não conheceu o pecado, ele nunca viveu o pecado, ele não sabe, ele não viveu o pecado. Ele não conheceu o pecado, não viveu o pecado. Ele sabe o que é, porque ele é Deus, ele sabe todas as coisas, mas não viveu o pecado. Não teve pecado, nunca pecou. Deus o fez pecado por nós, fez cair sobre ele os meus e os seus pecados. Essa é a aula sobre a salvação. Não foi você que se salvou, ele nos salvou. Não adiantaria você morrer pelos seus pecados, não ia ter o efeito para gerar salvação. Você apenas pagaria, mas não seria um valor suficiente para a salvação. Não teria o efeito da salvação. Ele foi feito pecado por nós. E uma vez que ele não conheceu o pecado e foi feito pecado por nós agora fomos feitos, como diz o texto, fomos feitos justiça de Deus. Você e eu, como comentamos no início da lição, vamos chegar ao céu, revestidos da justiça dele, dos méritos dele, da bênção dele, da salvação dele, Jesus Cristo, do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Não importa quem você seja, não importa o que você tenha feito, não importa o quão pecador ou pecadora você seja, há perdão para você em Jesus Cristo. O perdão de Jesus Cristo é suficiente, o perdão de Jesus Cristo é o bastante para salvar. Você não precisa fazer um sacrifício, você não precisa sair fazendo caridade, você não precisa sair fazendo boas obras. Você precisa crer, confiar e entregar a sua vida a ele, aceitar o perdão, aceitar a bênção e passar a viver com ele o novo nascimento e permitir que ele santifique a sua vida, oriente você e você viva uma vida santificada, como nós dissemos aqui há pouco. Queridos, nós vamos encerrar a nossa lição. Mas, porém,
Nós queremos ainda ler Romanos 3, 10 a 12 e o versículo 23 a 26. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça. É só pela graça, é só pelo sacrifício de Jesus Cristo. Essa é a salvação. Pela redenção que há em Cristo Jesus. Essa redenção está em Cristo Jesus, não está em outro, não está em outro lugar, não está em outra tarefa, em outra atividade, é só nele, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos, sob a paciência de Deus, para demonstração da sua justiça nesse tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Que maravilha, glória a Deus. Romanos, capítulo 3, versículos 10 a 12 e versículos 23 a 26. A salvação também é um ato da infinita misericórdia de Deus. João 1, 29 diz, no dia seguinte, João viu a Jesus, João Batista, que vinha para ele e disse, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Lição sobre a salvação. É a nossa terceira lição. Revista número 1, lição 3. Sobre a salvação. Eis o Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, que tira o pecado do mundo. Ele não cobre o pecado, ele tira. Ele tira completamente o pecado, ele perdoa, ele tira. Nós já vimos no começo dessa lição, na introdução, ele perdoa totalmente. O perdão dele é perfeito. Desfrute esse perdão, viva esse perdão. Não abra mão desse perdão, não queira substituir esse perdão por qualquer inovação. Na Assembleia de Deus nós não temos inovações, nós temos Bíblia, nós temos a palavra de Deus, ela vale, ela é inerrante, ela é inequívoca, ela não passa, não precisamos de nenhuma novidade. Não temos novidade. Eis o Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, que tira o pecado do mundo. Queridos irmãos, encerrando, nós queremos mencionar 2 versículos. João 5, 24. Na verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Senhor Jesus Cristo disse essas palavras. João 5, 24. Na verdade, vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. João 5, 24. Vamos ler mais um versículo e encerraremos a nossa lição. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Romanos 8, 1. Não há mais nenhuma condenação contra você e contra mim. Glória a Deus. Alegria, sinta a alegria da salvação na sua vida. Desfrute a alegria da salvação. Valorize a sua salvação. Não troque a sua salvação por nada ou por ninguém. Não troque a sua salvação. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Você e eu estamos em Cristo Jesus. Não abra mão, não troque, não abra mão. Que não andam segundo a carne. Você e eu não andamos segundo a carne. Não ande segundo a carne. Ande segundo o Espírito de Deus. Mas segundo o Espírito. Romanos 8:1. Que o Senhor Jesus continue abençoando a você, a sua família, aqueles que estão perto de você. E sigamos em frente, prossigamos. O Senhor é maravilhoso. O Senhor é o nosso Deus, o nosso Rei, o nosso Pai. O Senhor Jesus Cristo é o nosso Senhor, o nosso Salvador. Que o Senhor continue abençoando muito a sua vida. Professor, aluno da escola dominical. Nós amamos nossos professores da escola dominical e amamos nossos alunos da escola dominical. E somos alunos e somos professores. Amém, queridos? Que o Senhor Jesus continue abençoando a sua vida. Um grande abraço e vamos para a próxima lição.